A graça e a paz do Senhor, meus irmãos, em nome de Jesus. Você que me acompanha nas redes sociais, no YouTube, Facebook, né? Deus te abençoe. Quero nesse momento trazer uma rápida palavra de Deus para o teu coração. Irmãos, quando eu olho na Bíblia, na luz do Novo Testamento, nos fala de uma mulher que durante 12 anos sofria de um fluxo de sangue, uma hemorragia, né? Um fluxo menstrual. E essa mulher padecia, sofria, logo porque não era 12 dias, 12 meses, né? Era 12 anos. E a Bíblia é bem clara em nos mostrar que essa mulher gastou tudo que tinha com os médicos, mas nada adiantava. Ela gastou tudo e as coisas só iam piorando, né? Mas uma certa feita ela ouviu falar de quem? De Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, dos milagres que Jesus fazia, das maravilhas, né, que Jesus operava, e que até hoje esse Cristo faz milagres, né, maravilhas. E olhando na Bíblia, essa mulher, ela dizia consigo mesmo: se eu simplesmente tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada. É muito forte, porque essa mulher, ela fala consigo mesmo, né? Ela começa a refletir, ela parou ali, né? Ela ficou pensativa, né? Ela ficou analisando ali e falou consigo mesmo, né? Se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus. Aqui fala de uma convicção, né? Essa mulher, ela passa a ter uma opinião definida, opiniosa. Ela passa a ter uma decisão concreta, definitiva. Se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, ela já estava decidida. Ninguém poderia chegar ali, se alguém chegasse ali para poder mudar, né, as ideias dessa mulher. Se alguém chegasse lá para ela poder mudar de ideia, né, ela não mudaria, porque ela já estava decidida. Ninguém ali poderia tirar o foco dela, né? Ninguém, os parentes, né, outras pessoas, não poderia mais chegar, né? Se alguém chegasse lá para ela poder mudar essa atitude, essa ideia, né, de tocar em Jesus, né, não ia conseguir, porque ela já estava, né, decidida, uma decisão concreta. E a decisão dessa mulher era tocar nas vestes de Jesus. Ela disse consigo mesma, né, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, serei curada. E então ela teve essa decisão, ela foi até Jesus, né? E você já conhece a história, né, que essa mulher enfrentou uma multidão, né, e tocou em Jesus. Foi um toque diferente, que até o mestre disse: alguém me tocou. E os discípulos: mas Senhor, nessa multidão toda, né, alguém poderia te tocar, as pessoas certamente vão te tocar, né? Mas Jesus olhou para os discípulos e disse: foi um toque diferente. Estava ali na multidão, as pessoas, né, tocando em Jesus, né, as pessoas se esbarrando em Jesus, mas ali, né, Jesus disse: foi um toque diferente. Glória a Deus.
porque de mim saiu virtude. E ali aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, ali ela foi curada, a enfermidade, né? Bateu em retirada, estancou a enfermidade, glória a Deus. E aquela mulher foi curada, porque foi um toque diferente, né? Então veja, irmão, que essa mulher, ela foi decisiva, ela tomou uma decisão, né, concreta, absoluta, definitiva, que ninguém poderia mudar essa ideia dessa mulher tocar em Jesus. É preciso que eu e você também tenhamos uma atitude de fé, né? Sejamos, né, como esta mulher, decisivo, né? Que venhamos tomar uma atitude de fé, ser decisivo, né? Que possamos realmente, né, ter essa convicção concreta, absoluta, de que vai dar certo, de que nós vamos vencer essa multidão, né, de circunstâncias, de obstáculos, de barreiras, de que vamos conseguir vencer, vai dar certo, né? Deus está no controle de todas as coisas. É a fé, firme fundamento das coisas que se espera, mas que não vemos, né? Esperamos, mas que não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, como diz o escritor do livro de Hebreus, né? Seja decisivo na tua fé, nessa convicção concreta, absoluta, né, de que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, seja na vida sentimental, emocional, financeira, conjugal, né, ministerial. Deus, Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida, né? Olha aquele jovem, né, que se encontrava numa vida de miséria, de penúria, né, dilapidou todos os bens, né? Ele teve a atitude, né? Ele disse consigo mesmo, né? Ele falou consigo mesmo, né? Irei para a casa de meu pai, né? Pequei contra os céus. Direi para ele: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Que o Senhor venha me tratar como, que o meu pai venha me tratar como se eu fosse um dos teus servos, que eu não sou digno. Então ele falou consigo mesmo, ele disse, né, irei até a casa de meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele fala consigo mesmo, né? Então ele fala consigo mesmo, né, dizendo: eu irei para a casa de meu pai, né? E ele foi. A Bíblia diz que ele foi até o encontro do seu pai. A decisão, a atitude desse rapaz mudou o rumo da sua vida. Por quê? Porque mesmo na miséria, na extrema pobreza, porque ele perdeu tudo que ele tinha da herança, vendeu tudo e dilapidou, mas ele fala consigo mesmo, né, dizendo: irei para a casa de meu pai, né, e direi: Pai, pequei contra ti, contra Deus, não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele fala consigo mesmo, e agora ele tem essa atitude, né, essa decisão concreta, absoluta. Ninguém ali poderia mudar o rumo dessa decisão, né? Se alguém chegasse ali e dissesse para ele, né, para ele poder mudar essa ideia de ir para a casa do pai dele, ninguém ia conseguir, porque já era uma decisão concreta, definitiva. E ele foi, e ele certamente, né, a Bíblia diz que o seu pai o viu de longe,
e o abraçou. Foi até o encontro do filho e o abraçou. E houve festa. Seu pai o acolheu, né? Colocou sandália nos pés, anel no dedo, vestes novas e mandou matar um bezerro cevado. Então, a decisão que tomamos em nossas vidas, decisão de fé, atitude concreta, absoluta, né? Daquilo que a gente decide em nossas vidas, a decisão que você toma na tua vida vai mudar o rumo da tua história. Receba essa palavra em nome de Jesus. E esse jovem, né, a decisão que ele tomou mudou a história dele, que ele passou a ser acolhido pelo Pai. E aquela mulher do fluxo de sangue, né, foi curada, glória a Deus. Por quê, irmão? Porque é preciso que venhamos ter atitude de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, a decisão, a atitude de fé que tomamos muda a nossa história. Então que Deus nos abençoe, meu irmão, no nome de Jesus Cristo. Uma palavra mesmo assim de Deus, né, para a tua vida, né? Palavra de Deus para a tua vida. Então que Deus nos abençoe, amém.